Provavelmente você já ouviu dos seus pais que investir em imóveis é um bom negócio. Mas e se eu te contar que você pode investir em imóveis com pouco dinheiro, com maior rentabilidade e ainda com isenção do imposto de renda no recebimento dos aluguéis? Parece bom, não é mesmo? Então hoje nós vamos falar como investir em fundos imobiliários. Vamos lá comigo! Bem-vindo ao canal Monetize. Eu sou Mirela Biasotto, planejadora financeira certificada e vim ajudar você a ganhar mais dinheiro, poupar mais e investir melhor. Se você curte esse tipo de assunto, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha para mim e compartilhar com seus amigos para que eles também possam investir junto com você. Então vamos lá que hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Um dos principais objetivos quando se investe em imóveis é lucrar com a renda dos aluguéis, certo? Porém, para você comprar um imóvel, você precisa juntar uma boa quantidade de dinheiro, dar uma bela entrada e ainda assim ainda arcar provavelmente com juros de financiamento. Com os fundos imobiliários, você consegue atingir o mesmo objetivo, porém com um investimento inicial bem inferior. Você não precisa se preocupar com a decoração do apartamento ou da casa, com o zelador, com reuniões de condomínio, com o inquilino, bem mais vantajoso. Em relação aos custos, você não precisará pagar o IPTU, nem o ITBI, você também não terá os custos de escrituração do imóvel, de registro, você também não precisará de corretora para te ajudar e nem terá os custos de manutenção de imóvel. Você consegue começar com uma quantia muito baixa, a partir de R$ 50 já é possível investir em fundos imobiliários. São tantas vantagens que eu devo confessar que esse é um dos meus investimentos favoritos. Mas o que são exatamente os fundos imobiliários? Você já parou para pensar quem são os donos daqueles grandes prédios comerciais que tem na Faria Lima, ou dos shopping centers, ou de grandes galpões logísticos? Se apenas uma pessoa fosse comprar um empreendimento desse tipo, ela precisaria de muito, mas muito dinheiro, certo? Então é por isso que vários investidores se juntam para comprar esse tipo de empreendimento em conjunto. Talvez você nunca tenha se imaginado sendo dono de um desses empreendimentos mais luxuosos aqui no Brasil. Mas talvez você já tenha refletido sobre o lucro que eles devem gerar aos seus donos. E se você ainda não parou para refletir sobre isso, eu te convido a parar um pouquinho para pensar. O melhor dos fundos imobiliários é que eles permitem que pessoas normais, assim como eu, como você, possamos ser donos desse tipo de empreendimento e usufruir com o que eles têm de melhor a oferecer, que é o recebimento de aluguéis. Parece bem atrativo, não é mesmo? Resumidamente, esses grandes empreendimentos possuem vários donos e você e eu podemos nos tornar um deles comprando cotas de fundos imobiliários. Como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores e você pode comprar através do home broker da sua corretora. Sim, os fundos imobiliários são renda variável. Então, antes de você já se empolgar e já sair correndo para querer investir nesse ativo, lembre-se de verificar o seu perfil de investidor. Se você já é investidor e já possui conta em corretora, os fundos imobiliários são comprados ali, exatamente no mesmo lugar onde você compra as suas ações. Se você ainda não é investidor, é muito fácil abrir uma conta em corretora. Você precisa de alguns documentos, você digitaliza normalmente, manda para a corretora em meio digital e praticamente no mesmo dia ou no dia seguinte você já tem a liberação da sua conta para você poder começar a operar. E a própria corretora que você escolher, ela também já possui um passo a passo bem fácil, bem intuitivo para que você comece a fazer suas primeiras operações. Quanto que você precisa para começar a investir em fundos imobiliários? Bom, como eu falei, você pode começar a partir de R$ 50. Como nos fundos imobiliários você pode começar a investir a partir de uma cota, fica bem acessível você começar nesse tipo de investimento. Quais são os custos dos fundos imobiliários? Um custo que você deve levar em consideração é a taxa de corretagem, que vai ocorrer quando você comprar e vender cotas do seu fundo imobiliário. Verifique com a sua corretora se ela cobra alguma taxa e qual o valor. Assim como os demais fundos de investimento no mercado,
Os fundos imobiliários também embutem uma série de custos que devem ser levados em consideração antes de fazer uma aplicação. Um dos principais custos é a taxa de administração, que é responsável pela remuneração dos gestores do fundo e também pelos custos de distribuição. Essa taxa ela vai variar de acordo com o fundo e com a equipe gestora. Qual a rentabilidade dos fundos imobiliários? Um fundo imobiliário ele rende aproximadamente o que um imóvel físico rende, em torno de 0,5% ao mês. Mas bons fundos podem render até 1% ao mês. Pense que se você comprar um imóvel, ele tende a se valorizar com o tempo, certo? A mesma coisa acontece com as cotas dos fundos imobiliários. Da mesma forma, se o mercado imobiliário ele está em desvalorização, a cota do seu fundo também tende a se desvalorizar. E quais são os riscos de se investir no fundo imobiliário? Lembra que eu te falei que para você comprar um fundo imobiliário, você compra ele como se fosse uma ação? Então você também vai ter o risco de oscilação do preço do fundo imobiliário. Porém, a oscilação ela é menor do que a oscilação de uma ação comum. Lembra que também eu falei que, assim como quando você compra um apartamento ou um imóvel físico, este imóvel também tem a oscilação do preço de acordo com a demanda do mercado? Da mesma forma, também vai acontecer com os fundos imobiliários. Dependendo do setor que você tiver investido, ele também vai oscilar acompanhando as variações de preço desse setor. Por exemplo, se você decidiu vender um imóvel no meio da crise, você deve ter pedido um valor inferior para conseguir um comprador. Da mesma forma que se você fosse comprar um imóvel físico, você conseguiria um grande desconto por estar no meio da crise e não haver uma grande demanda de compra, os fundos imobiliários também estão apresentando grandes oportunidades de compra durante a crise, por terem o seu valor avaliado menor. Quando a economia tender a retornar ao patamar normal, tanto os preços dos imóveis quanto dos fundos imobiliários tendem a voltar a subir. Outro fator importante a se ter conhecimento é que a taxa dos fundos imobiliários ela tende a ser menor quando a taxa Selic está maior e tende a ter uma rentabilidade maior quando a taxa Selic está em queda, que é esse momento atual que nós estamos vivendo. Se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo falando sobre a queda da taxa Selic e quais seriam os possíveis investimentos nesse cenário. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de descrição abaixo. Vamos falar sobre as vantagens de se investir nos fundos imobiliários. A primeira grande vantagem é você poder investir com pouco dinheiro. Como eu falei, você pode comprar a partir de uma cota de fundo, então tornando bem acessível a quase todos os investidores. Segurança e supervisão pela CVM. A supervisão da CVM é excelente para garantir a transparência e a disponibilização de todas as informações a respeito daquele negócio. Pense comigo, se você vai comprar um imóvel, é normal que você queira estar por dentro e ter todas as informações a respeito daquele negócio, certo? A terceira grande vantagem é a liquidez. Pense comigo, se você tem um imóvel físico e você quer colocá-lo à venda, pode demorar muito tempo até você conseguir vender, inclusive até anos. Ou quando você conseguir vender, você pode terminar tendo que baixar o valor do seu imóvel para conseguir um comprador, terminando até tendo em alguns momentos prejuízo. No entanto, com o fundo imobiliário, você consegue fazer várias operações, inclusive no mesmo dia, e o dinheiro estará disponível para você em 3 dias após as operações. Você não paga imposto de renda no aluguel recebido. Os aluguéis recebidos mensalmente são isentos de imposto de renda, diferentemente dos imóveis físicos. Nessa diferença, você pode ter um rendimento até 30% maior. Já o lucro que você tiver na venda desses fundos, você terá que pagar 20% sobre esse rendimento. Lembrando que se você vender com prejuízo, você poderá abater numa próxima venda com lucro. A quinta vantagem é a diluição do risco. Se você tem um imóvel e ele pega fogo e você não tem seguro, você perde todo o seu investimento. Ou, por exemplo, se o inquilino desocupa o imóvel, você começa a ter custos com condomínio, com reparos. Já nos fundos imobiliários, a carteira de investimentos é composta por diversos empreendimentos. Então, se algum desses empreendimentos tiver algum tipo de problema, o seu bolso praticamente não será afetado, pois você divide o risco com vários outros sócios. Você não precisa ter dor de cabeça.
Essa é uma das melhores vantagens. Com um imóvel, quando tem, por exemplo, uma infiltração e precisa ter uma reforma, você precisa se preocupar, desprender dinheiro. Se você não mora no mesmo estado que o imóvel que você está alugando, também tem mais uma dor de cabeça, custos de corretagem com uma imobiliária, por exemplo. No fundo imobiliário, você não precisa se preocupar com nada disso, pois tem um gestor especializado para cuidar desse tipo de problema para você. Gestores de fundos. Os gestores de fundos são experts no mercado imobiliário. Eles sabem exatamente onde investir para ter os melhores retornos. Essa é uma segurança para pequenos investidores, assim como eu e você, que não sabem exatamente onde investir. Menos burocrático e menos custo. Diferentemente de comprar um imóvel, um fundo imobiliário não exige uma longa documentação e trâmites legais. Basta você ter acesso ao home broker para comprar um fundo imobiliário. Quando você compra um imóvel comum, você tem uma série de custos: ITBI, escritura, reconhecimento de firma, cartório, a taxa de corretagem para o corretor. Então, quando você compra fundos imobiliários, você já tem uma economia de 11% em relação ao imóvel físico. Na verdade, os fundos imobiliários eles embutem todos esses custos nas cotas dos fundos. Porém, como os valores das cotas eles oscilam, você pode aproveitar, por exemplo, uma baixa no preço para comprar essas cotas com desconto e assim ter um abatimento desses custos. Maior diversificação. Como a carteira de investimento desses fundos, eles já contam com diversos empreendimentos dentro dessa carteira, você naturalmente já vai ter uma maior diversificação do que, por exemplo, você investisse todo o seu dinheiro em um único imóvel. Vale ressaltar que fundos imobiliários são uma das melhores investimentos para quem quer viver de renda passiva. Depois de toda essa explicação, eu imagino que você deve estar querendo sair correndo para investir em fundos imobiliários, certo? Mas como toda aplicação, eu recomendo que você busque conhecimento, tente entender melhor sobre esse assunto e, se possível, busque a ajuda de um especialista. Escolher um bom fundo, por exemplo, não é das tarefas mais fáceis. Você terá que ler com bastante atenção as lâminas, ver quais são os empreendimentos que estão inseridos na carteira de investimentos deste fundo, conhecer melhor os gestores, ver quais são os contratos dos empreendimentos imobiliários que estão inseridos neste fundo. Enfim, é importante buscar bastante informação antes de sair investindo. Se você quiser saber mais detalhes sobre como investir em fundos imobiliários, sobre como escolher o melhor ativo para o seu perfil de investimento, deixa aqui para mim nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor como escolher cada ativo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar um joinha para mim se você curtiu esse vídeo. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos que eu vou fazer. Eu sempre estou trazendo bastante informação de como você pode fazer o seu dinheiro se multiplicar. Compartilhe seus amigos para que eles também possam investir e fazer mais dinheiro junto com você. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau!